Eu sou o Theo Serson. Eu sou Vicente Tassara. Eu sou o Theo Secato. Eu sou Sofia Chablau e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe uma das revelações da cena paulistana de 2021. Quarteto responsável por um disco que a gente não para de ouvir, que a gente gostou muito, que é Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Gente, sejam muito bem-vindos ao programa. Opa! Felicidades aqui! Bom dia! Formada em 2019 na cidade de São Paulo, Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo é uma banda de rock independente que passeia por diferentes campos da música brasileira e internacional de forma tão nostálgica quanto autoral. Depois de gravar a música Idas e Vindas do Amor, que integra o filme Aquamovie, de Lírio Ferreira, o grupo entrou em estúdio com Gui Jesus Toledo, do estúdio Canoa, e a produtora Ana Frango Elétrico para as gravações do registro, que ainda conta com a participação da lendária guitarrista Lucinha Turnbull e lançamento pelo selo Risco. Gente, de cara, eu queria entender um pouco da relação de vocês, porque ouvindo o disco, vocês são uma banda muito nova, um quarteto que se formou há pouquíssimo tempo, mas ouvindo o disco eu percebo uma consistência muito grande, um senso estético, um refinamento no senso estético de vocês também muito grande. Eu queria entender um pouco dessa relação de vocês, como que vocês se conheceram e essas afinidades musicais, essas trocas, o que vocês tentaram transportar para dentro do disco. Eu acho que assim, primeiro quando a gente fala de senso estético desse disco, é muito importante que a Ana Frango Elétrico tem uma parte central nisso também. Então, eu acho que é legal contar primeiro que antes da gente, quando a gente decidiu que a gente ia gravar o disco, falou, não, a gente tem essas músicas que vão entrar nesse disco, a gente resolveu sentar com a Aninha para fazer uma pré-produção mental e conversar sobre a ordem das músicas, sobre a cor do disco, a vibe do disco, referência. Legal. Então aí surgiu todo esse refinamento, eu diria, do disco, junto com referências que a gente já trazia para arranjar as músicas e para fazer as nossas coisas, que trazem esse universo do disco, sabe? Por isso que ele é um disco, eu acho. Acho que é essa reunião que deu esse pontapé de ser um disco e ser um esqueleto, bem como você falou, de ser um primeiro disco muito consistente, né? Muito consistente, curto, mas ele fala bastante coisa em pouco tempo, assim, e várias coisas diferentes. Então eu acho que tem muito a ver exatamente com isso, com a Aninha fazendo esse trabalho de pegar as nossas vibes e referências e com as coisas que a gente já trazia, tanto tocando, quanto pensando, quanto escutando, para montar esse conjunto. E acho que, além disso, Theo, que acho que tem uma coisa também, no meio da nossa relação de nós quatro, que a gente tem um hábito, assim, bastante de ouvir muita música juntos, assim, então a gente sempre tá mostrando música um pros outros, entre, coisas que são muito referência pra gente. Eu acho que, às vezes vem, muito de um impulso de uma das pessoas, sabe? Mostrar, escuta esse som, escuta essa letra, escuta, sabe? E eu acho que esse movimento que a gente tem nós quatro, que é o movimento dos ensaios, que a gente também ensaia, toda semana. A gente começou a ensaiar toda semana não querendo ensaiar toda semana, no fundo. A gente começou a ensaiar toda semana porque a gente tava com muito show. Então aí a gente meio que toda semana a gente meio que tinha um show, alguma coisa pra fazer, ou depois de 2 semanas a gente ia arranjar um show inteiro de novo. Então aí meio que eu acho que também um pouco rolou essa ligação um pouco por causa disso também. Total. Há quanto tempo vocês todos se conhecem aí? Tempos diferentes. Meio dizendo a mesma coisa que você ia falar, cada relação tem um tempo, mas foi uma coisa que foi se agregando. Então, por exemplo, eu e o Theo, a gente se conhece desde os 7 anos de idade, a gente toca junto, tem banda desde os 7 anos de idade. Daí, tanto a So quanto o Vi, mais ou menos em 2017, a gente foi conhecendo, foi todo mundo virando amigo, a gente tocava em várias bandas mais ou menos em comum. Então o Theo e a So tinham uma banda mais punk, escrachada, eu, o Theo e o Vi tinham uma banda meio mais ou menos jazz, mas não completamente. Então tinha muitas a gente se conhece, as relações vem de muito tempo e tinha muitas constelações musicais, um pouco também complementando no sentido da outra pergunta, que eu acho que tem muitas camadas o disco, então tem desde, em algum lugar o heavy metal, que é uma coisa que, o Theo me mostrou quando eu tinha 8 anos de idade, a gente, pirava completamente em heavy metal com 11, 12, 13, então isso em algum lugar tá lá no Deus Lindo, sabe? A gente também teve uma banda com muita influência de vanguarda paulistana, em algum lugar isso também tá no pop cabecinha, nessa coisa meio quase cartoon, assim, meio gibi, meio quadrinho, e muitas outras coisas. Então, enfim, daria pra ficar falando horas, mas acho que tem muitas essas camadas que a Sofia falou, que a gente se mostra muito a música, e a gente também se mostra muito a música há muito tempo.
Então fica realmente... tem muitas camadas de tempo e de fases musicais da nossa vida também nesse disco. Legal. Desse primeiro momento que vocês sentaram com a Ana pra montar esse disco, o quanto sobreviveu dessa ideia original pro que é o disco hoje? Mudou muita 100%. coisa? Mudou tudo? Não. Não. Exatamente. 100% do disco, 100% do disco é essa reunião com a Ana. Entendi. Sentou com ela e, tipo, A sacou. gente decidiu. A gente filmou assim, não, eu digo, a gente viajou em conjunto, assim, e a gente realmente, assim, eu consigo pensar que a gente realmente viu o disco até a capa, mesmo que a gente não sabia da capa, mesmo que a gente não sabia de nada do que ia ser o clipe, naquele momento sentados juntos rolou uma transcendência e o disco é exatamente o que a gente falou naquela reunião, eu acho, sabe? Tipo, pensa que assim, a gente tanto, tipo, montou o disco idealmente, quanto tinha a ordem das músicas da gravação já, sabe? Era uma coisa totalmente, Legal, assim, neurótica, sabe? Tipo, tanto neurótica quanto muito criativo. Então, realmente, tudo lá foi, tipo assim, vai ser assim. Amamos o bebê. Orras. Eu queria saber também como... eu vi uma entrevista que até a Isa fez, a Isa aqui do podcast com vocês, e falando que vocês antigamente tinham um som um pouco mais rock triste, pelo menos vocês miravam nisso. Quero saber como vocês saíram disso pra... que foi o disco, assim. Também só um complemento também, porque até uma coisa que a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravação, talvez um pouco pela presença da Ana Frango Elétrico, mas a sonoridade de vocês é uma sonoridade muito carioca. Ela emana uma coisa que não é paulistana, assim. Eu tenho determinados momentos do disco, vocês citam paisagens paulistanas, mas quando eu fecho o olho, eu visualizo um Rio de Janeiro na música de vocês. É muito curioso isso. É muito curioso mesmo. Eu diria Mas, que olha, loucura. Vamos por partes. Sobre o Como rock diria triste, Jack eu diria que, tipo, a gente tinha essa banda de mais ou menos jazz, né? Eu, o Theo e o Theo. Só que, acho que foi no começo de 2018, a gente não tava, tipo, muito pilhado tocando jazz, assim. Era só meio uma banda que a gente curtia tocar meio pelo rolê, mas o som não tava muito... Sei lá, ninguém tinha muito a brisa, assim. Eu lembro que a gente tinha muitas conversas de música mesmo nessa banda, assim, e aí tinha muitos conflitos entre eu e o Theo Secato. Tipo, meio conflitos estéticos, assim. Eu sempre falava sei lá, tinha umas brisas estéticas e eu sempre entrava, tipo, o Theo sempre entrava contra mim, eu entrava contra o Theo, assim. E nessas discussões que a gente tinha, o Theo chegou, o Theo Serson, chegou e falou que a gente devia montar uma banda. Tipo, que... Eu tava falando que eu queria fazer a música do esquecimento, assim, eu tinha tido essa ideia. E aí a gente falou, nossa, ia ser legal fazer uma banda chamada Música do Esquecimento. E a gente montou esse grupo. E era uma época que, sei lá, a gente tava ouvindo... Ou pelo menos eu tava ouvindo muito My Bloody Valentine, mas acho que a gente tava um pouco nessa energia Sonic Youth, My Bloody Valentine, Sigur Rós. E... então a gente decidiu que... tipo, essa foi a ideia inicial da Menor Perda de Tempo, que ainda não chamava Menor Perda de Tempo, chamava Música do Esquecimento. Só que... A gente tava foi em 2018, a gente tava muito nessa brisa, tipo, a gente fazia uns ensaios, tinha várias ideias mirabolantes, tipo, trocava de instrumento o tempo todo, era uma banda que era muito, tipo, muito pirada, assim, só que... E era meio nessa época que tava todo mundo meio por acidente ficando amigo da Sofia, tipo, de um jeito ou de outro, assim. E aí, Adorei o por acidente. Mas... Ninguém quis, né? Não, digo por acidente porque foram, tipo, cada relação se construiu, apesar de serem juntas, elas construíram todas em vias diferentes, assim, sabe? Sim. Minha relação com você se construiu de um jeito muito diferente da relação do Theo com você, assim, e só, tipo, é que eu lembro muito que teve algum dia que por acaso a gente descobriu que a gente era amigo, assim, que, tipo, em dezembro a gente se reuniu na casa do Theo e, tipo, a gente reparou, nossa, tipo, o que é isso? O que são essas 4 pessoas? E aí a Sofia tinha esse show marcado no Rio, né, tipo, e ela falou, pô, vocês podiam ser a minha banda, tipo, pra acompanhar. Tipo, a gente faz músicas da Sofia Chablau arranjadas pela Enorme Perda de Tempo. Aí adendo. Posso fazer um adendo? Fala. Só? Aí que tem o ponto de virada da pergunta do Nick, né? Tipo, como virou? Porque a Chablau não é desse rolê. Tipo, a So tem outro rolê, outros sons que ela escuta, outras referências pra compor. Então, tipo, quando esse clash, acho que é a melhor palavra pra falar, mas, tipo, quando bateu, aí sim virou Sofia Chablau na Perda de Tempo. Esse som que a gente escuta no disco. Massa. Porque essa primeira leva de músicas da Chablau é basicamente o disco inteiro. Tem uma coisa ou outra a mais. Então, tipo, realmente a So virou a gente virou a So pra virar essa coisa meio assim como é, né? Meio assim. Não, é que eu acho que tem um lance que... Eu não sei, eu acho que eu nunca falei isso numa entrevista. Mas assim, não, é uma coisa que eu sempre penso, assim, às vezes eu tô escutando disco, eu falo assim, eu compus essas músicas com 18 anos, né? Tipo, eu tenho 21 agora.
E aí, tipo, sei lá, tem 2 músicas que eu compus com 19. Mas tipo, tudo muito novinha também em algum lugar. A gente era muito mais novo quando a gente começou a banda. Não que agora a gente seja muito mais velho, né? Mas assim, sei lá, tipo, acho que tem um lado que esse disco é muito um fechamento de uma certa adolescência, acho, de nós 4, em algum lugar, Sim. sabe? Tipo, e adolescências muito diferentes, muito parecidas e a gente viveu uma potência máxima do nosso fim da adolescência, eu diria, no Rio de Janeiro, assim. Isso é uma coisa real, assim. A família do Rio, e aí tem uma casa lá que a gente já ficou várias vezes, e aí a gente, tipo, dorme no mesmo quarto, divide beliche e fica, entendeu? E fritamos muito no Rio, e a Ana também, eu acho que a gente tinha muito interesse pela cena do Rio. Eu, pelo menos, eu e o Vi e o Theo, Secato, o Serson não tinha ido nessa viagem ainda, depois a gente foi juntos e tal, mas a gente foi uma vez pro Rio pra sacar o que tinha de som lá também. Sim. Porque a gente tava percebendo que tava rolando várias coisas, essas coisas não vinham pra São Paulo, tipo, muito raramente tinha uma... Sabe, esse intercâmbio começou a rolar mais agora, porque em 2018, 2018, na real, não rolava tanto, assim, sabe? Tipo, ninguém sabia que era Ana Frango Elétrica em 2018, isso era um fato, sabe? O segundo disco dela saiu em 2019 ali, que de fato apresenta ela, né? E, inclusive, ela lançou o dia que ela apareceu no Antônio Fantano, ela tava gravando o último dia da gente no Canoa. Canoa. A gente tava no churrasco. A gente tava no churrasco, eu dei PT, vomitei linguiça. Só pra fechar aqui uma última pergunta, o que vocês estavam ouvindo na época que vocês começaram a produzir esse disco? Vocês lembram disso? Sim, tem várias, tem uma lista boa. Eu acho que assim, o primeiro nome intrínseco, inclusive pra esse pulo do Rio e tudo isso, além da Ana, é o Negro Léo. Porque eu conheci, sei lá, em 2017, eu toquei numa banda que o Caio Paiva, que faz as capas da Ana, e tem o Ovo ao Bicho, tava tocando também. Eu conheci ele, tá morando aqui em São Paulo, eu conheci ele. Aí ele me falou, esse cara, o Negro Léo. E aí eu fui ouvir, e aí eles já tinham ouvido, então foi uma coisa que une a gente muito. E aí tem, tipo assim, a lista de músicas do disco, cada uma tem uma referência forte ou duas. Legal. É uma lista, é uma coisa... Dá pra gente descer Então, daqui dá a pra pouco, falar. então. Exato. Sim, no Faixa a Faixa a gente fala. Dá pra descer. O Vicente é Pautinho. Um complemento que eu acho importante, porque na primeira vez que o Theo foi responder, ele respondeu que o disco, a gente entendeu ele como disco naquela conversa com a Ana. E de fato, assim, quanto unidade, a ordem, os timbres, a vibe, foi tudo naquele dia. Mas em termos composicionais e de arranjo, também foi num momento que foi um momento, assim, só que foi uns 8, 9 meses antes, que foi exatamente arranjando essas músicas da Sô pro show do Rio. Então, no fundo, composicionalmente, de arranjo, o disco 90% foi aquilo que a gente arranjou super com pressa, super frenético e super na noia nessa uma semana, que é quase o disco inteiro. E que é exatamente esse momento de clash que o Theo falou, onde a Sô às vezes chegava com samba e fazia virar um rock and roll e vice-versa, era tudo do avesso. Então, quer dizer, teve esses dois tempos muito importantes na gravação do disco. Esse momento de arranjar as músicas, esse momento depois de sentar e falar como a gente vai fazer essas músicas virarem um disco e não só um punhado de músicas. Começar por Pop Cabecinha. O que é essa música que já abre de cara jogando a energia do disco lá em cima, pega você meio desprevenido, entra a guitarra, entra a voz, faz uma barulheira da porra e fala assim, essa é Sofia Chablau e meu nome é Perda de Tempo. Porras! Pop Cabecinha, uma coisa muito legal dessa música é que ela foi a primeira que a gente arranjou, né? Então, tipo, aquele dia que a gente tinha esse show marcado em janeiro, tipo, dia 10 de janeiro, e a gente, tipo, só sentou pra começar a ensaiar, tipo, no dia 4, na casa do Theo, assim, a gente ficou, tipo, 5 dias em sequência, colando lá, sempre só pra arranjar as músicas e deixá-las o melhor possível. E aí, Pop Cabecinha foi a gente descobrindo se funcionava, né? Tipo, se essa dinâmica podia funcionar ou não. Tipo, a gente nem não tinha ideia, sentamos lá, e aí, eu não sei qual foi a ideia, mas, tipo, a Sô tinha... Não era exatamente um samba, assim, mas era uma, tipo... esse tipo groove violão assim que tocava tipo meio frenético assim, que a Sô gosta de fazer essas músicas assim. Pegadinha Jorge Ben. Não, mas não era tão Jorge Ben, eu já tava escutando nessa época. Ela era um pouco mais rock and roll, exato, ela era um pouco mais tchaca-tchaca, né? Ela tchaca-tchaca Joe e Acho Tino que a nossa grande inspiração em algum lugar foi o Negro Léo, mas tipo, porque a banda do Negro Léo, tipo, acho que do Action Lacking, é uma banda espetacular, assim, com o Sérgio Machado Sérgio Machado e o Fábio Sá.
que é, tipo, eles são dois instrumentistas fudidos, assim, e tipo, é meio essa linha de, tipo, esse trio de jazz frenético com o Léo, assim, tocando, e, tipo, é muito espetacular. A gente tentou imitar isso, só que, tipo, com os nossos recursos meio parcos, assim, sabe? Não, e detalhe, mais rock and roll, pequeno detalhe que eu vou ter que jogar aqui, mais uma coisa que nunca me falaram na entrevista. Todo mundo já sabe o detalhe. Não, o detalhe é o seguinte, o Vicente, esse é o detalhe que eu não sei se é esse que você tá pensando, mas não é. o Theo Secato, quando foi arranjar esse show no Rio, pelo que eu tinha entendido, o Vicente ia tocar teclado. Porque o instrumento do Vi é piano e teclado, ele é um puta pianista. E aí, o Theo virou e falou assim, não, você vai tocar guitarra. Inclusive, levou a guitarra dele. E aí, o Vi teve que se virar na guitarra, entendeu? Então, eu acho que, assim, em algum lugar, a música também passa um pouco... A gente virou meio que os instrumentos... Tipo assim, no fundo, o Theo e o Theo realmente tocam o instrumento. Mas o Vi também toca guitarra bem pra caralho. Mas, assim... Essa música foi a primeira música que o Vi, tipo, teve que tocar guitarra, no fundo, sabe? Sim, em algum lugar ela é muito, tipo, o Theo me dando algumas instruções, assim, falando, faz aquele bend, aí eu faço. Eu sou fã desse bend, cara, esse... Eu falei, Vi, tem que ter bend em a música inteira. Não, e literalmente tem bend nessa música inteira, Exato. assim, tipo, a cada 4 compassos você vai ter um... Exato, então, tipo, bend a música inteira, linha de baixo, walking bass, negro Léo frenético, e a bateria acompanhou a galera. A bateria acompanhou a galera, né? A bateria faz a música inteira. Basicamente, uma virada atrás de virada e um tchau, mano. Exato. Mas ela é legal, e ainda acho que, tipo, essa ideia, tipo, a letra, eu não sei, ela tem alguma brisa negro Léo, assim, não exatamente, né? Porque, tipo, as letras do Léo são muito Léo, mas, tipo, tem essa energia frenética, assim, só que de um jeito meio, também mais pra Sofia do que pra Léo, assim, né? Tipo, é uma falação sem fim, assim, acho que tem uma energia quase neurótica nessa letra dessa música, assim, sabe? Parece que eu tô dentro da cabeça da Sofia, vendo, tipo, os pensamentos dela transpostos na letra, sabe? Não, porque na minha cabeça o negócio é Kleber. O negócio é muito louco, cara. Eu ia ficar falando pra você, se fosse uma música na minha cabeça, seria lega, low, o negócio é mais por aí, cara. Mas, cara, eu acho muito bom isso, só falar do nome da música, que eu acho que o nome, inclusive, agora que eu acabei de pensar nisso, mas o cabecinha do nome é porque é uma música que tem que tocar bem ela, entendeu? Porque ela é meio nóia de tocar. Entendi. Então, por isso que o pop é a música, né? Essa música é totalmente cat, né? É uma delícia, assim. Por ela sopa, luxo só, saca? É pop. Então, tipo, o nome, ao mesmo tempo, faz sentido com tudo, assim, esse nome. Tanto com a música quanto com a banda, assim, quanto a primeiro momento, sabe? Apesar de que a gente não é tão cabecinha assim. Mas acho que asterisco é importante dizer, não só pra essa música, mas acho que no Faixa a Faixa, todas as referências que a gente faz, no fundo, a gente tem um certo uso de referência que não é exatamente, tipo, vamos soar desse jeito, mas ela tem uma função expressiva, tipo, vai mais ou menos por ali. Então, tipo, nessa música, tudo isso que a gente falou do Negro Léo, não é que, tipo, porque a música não soa que nem Negro Léo, soa muito diferente. Sim. E a gente não, exatamente, e isso vale pra todas as próximas referências que vão ser faladas. Sempre tem uma função expressiva e, às vezes, muito específica, tipo, sei lá, em Moças, tem uma hora que tá ouvindo e fala, tipo, The Police, é tipo, um groove de uma música específica The Police que a gente ouviu e a gente ficou na brisa. Enfim, a galera esse é o ponto. Como a gente escuta muita música junto, a gente se entende por referências. Acho que é isso que eu tava querendo dizer, mais resumidamente. Bom, vamos pra segunda música agora, Se Você... Eu acho, pra mim, esse disco, assim, ele tem um pouco de ser um vale, assim, tipo, as extremidades são muito altas, mas o meio ele dá uma caída, assim, no bom sentido, no caso, né? Bem mais atmosférico, né? Sim. Conta pra gente como que foi essa música, assim, que ela já é uma coisa muito mais meditativa pra mim. Bom, essa coisa desses extremos do disco, né, serem mais pra cima, é que a ideia, essa ideia que a gente teve com a Ana naquela reunião era a ideia de que teria um lado A, lado B, e que o lado A seria mais rock and roll e o lado B seria mais dançante, tipo, mais energético, mais pop. Só que o pop cabecinha, tipo, é como a abertura rock and roll, só que depois o nosso jeito de fazer o rock and roll é muito mais pra essas baladas mais pra trás, assim. Aí você tem Se Você e Fora do Meu Quarto, né? E... Bom, Se Você é uma das, tipo, letras favoritas minhas da Soa, assim. Eu acho que é só tipo, uma letra muito foda, tipo... Uma balada muito bonita e, tipo... Acho que essa também foi uma ideia meio absurda de arranjo, assim. Acho que a gente tava lá naquele momento no estúdio, tentando decidir o que fazer com ela, assim. Aí eu afinei a guitarra num acorde só, né? Deixei soando um drone. E aí a gente pensou, nossa, ia ser legal fazer um arranjo muito esquisito pra essa música e que fosse um dueto de baixo e voz. Tipo... E aí começou o Theo fazer essa linha, assim, eu e o Theo batera fazendo, tipo, barulhos na guitarra e na bateria, assim. E
E a gente percebeu que ficou uma certa vibe meio Velvet Underground, mas também não, né? Porque mesmo o Velvet acho que não tinha baixista, assim, sabe? Então é uma coisa que eles jamais poderiam fazer, né? Tipo, Não, o John Cale ele toca em algumas gravações baixo, mas principalmente no disco que é o Velvet Underground, não Eu o que Velvet tocou pegou uma Então, mas por barbante exemplo, e amarrou nas Mas tretas no da próprio mesa, né? Velvet, por exemplo, aquela música, o Black Angel Death Song, que é do Velvet Nico, tem essa vibe de loops violísticos do John Cale, essa coisa um pouco desse noise que fica um certo timbre, sabe? Que vai ser a base pra toda essa galera do ambiente pelos próximos 30, 40 anos. Team Hacker, todo mundo vai copiar essa mesma estética depois. Exato. Mas aí, e no show, acho que a gente faz aquele noise do final, ele é sempre, tipo... como no show a gente tem menos recursos, né? Tipo, teve uma vez que a gente teve uma furadeira pra fazer barulho, assim, mas de resto, em geral, é só a guitarra, a batera, o baixo e a voz, assim. E aí no estúdio... Corre aqui, Kevin Shields. Tipo, a gente teve a oportunidade de fazer um barulho mais delicado, mais ambiente, mais pós-rock, assim. E aí, tipo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com 2 músicos convidados, que foram o Arthur Merlino, que é contrabaixista acústico, e ele também toca baixo no Besouro Mulher, e o Fábio Tagliaferri, que é um violista fantástico, ele é o pai da Sofia também, e sei lá, tipo... eles fizeram uma função naquele barulho do final, assim, tipo, eles fazem, tipo... Acho que a Sua tinha escrito um micro-arranjo pra eles, assim, sabe? Tipo, umas frases que eles tinham que fazer repetindo, e a gente foi sobrepondo mais barulhos, assim. Também tem, tipo... Eu não sei se tem mais alguma camada de piano nessa, acho que não, né? Tipo, é só... Não. Essa não. Só fora do meu quarto. Mas então, tipo, acho que uma das coisas que a gente mais se divertiu fazendo no estúdio foi lidar com esses 2 barulhos. Lidar com o barulho do final do Fora do Meu Quarto e lidar com o barulho de Se Você, assim. Essa oportunidade de fazer camadas e camadas de ruídos, mais ruídos harmônicos que, tipo, se sobrepusessem, assim, e fizessem essa parede shoegaze de sound, né, de som, né? Foi Sound. legal. Sound. Meu, cara... Quem me tirou, né? O cara tá de um passinho do John Green. Mas sabe o que eu ia falar também? Que eu acho que foi uma coisa que a gente nunca falou na entrevista. Eu fiquei pensando no podcast, assim, tem várias coisas que eu não falei, sabe? E que, tipo assim, ficou na minha cabeça. E esse negócio do Se Você, do contrabaixo... Eu tava numa vibe em 2018 e 2019, muito específica também, de música contemporânea erudita. Inclusive, por muitas coisas. E o Arthur, inclusive, tocou contrabaixo. Meu pai não. Meu pai, ele é uma pessoa... outra, assim, ele foi tocar, mas ele tava too crazy, não tava nem um pouco ali no sentido, ele não é do experimental contemporâneo, assim. Mas o Arthur é um pouco mais em algum lugar, e aí a gente tava indo muito em show, escutando muito som, assim, dessas experimentações, e eu acho que é engraçado porque é um ponto de contato que eu tenho com os meninos, num lugar muito estranho, porque eles iam pra um rock muito noise, uma parada assim, e eu ia pra uma parada, tipo, escutando Steve Reich loucamente, e tipo, o Cássia Carrascosa, que é uma flautista muito foda, incrível, assim. E daí acho que a gente se encontrou em algum lugar aí. Eu acho que Se Você é um lugar de encontro que a gente tem que... Nunca falaria que Velvet Underground é a referência da minha vida, porque eu escutei pouquíssimo Velvet, entendeu? Mas em algum lugar tem esse John Cale, que tem aquele outro rapaz, qual que é o nome dele? Você não tá perguntando do meu vídeo, né? Não. O rapaz, aquele rapaz que é da música contemporânea. Liget. Não. O Philip Morton Glass. Feldman. John Cage. O John Cage. Troca uma letra só. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo... Galerinha, patotinho. Galerinha, a gente tava tendo... New York. New York Patoras. Fora do meu quarto você está em qualquer lugar do mundo. Queria puxar já pra o que talvez seja a minha música favorita do disco, que é Fora do Meu Quarto. Cara, ela é muito simples, assim, a letra dela é muito curta, mas o significado que você tem dentro dela, a forma como você joga com as palavras, principalmente assim na segunda metade dela, é uma coisa muito bonita. Eu queria que você desenvolvesse um pouco em cima dela, contasse desde os arranjos ao processo de composição dos versos. Eu vou começar falando, mas no fundo o Theo Serson acho que vai ser a pessoa que vai falar melhor sobre ela. Mas o que eu vou falar é que, assim, essa é uma das únicas parcerias do disco. E é uma parceria minha com o Theo. E eu acho que isso é muito importante dizer, porque muitas vezes ela tem uma letra muito
que parece muito íntima, e ela é uma letra muito íntima, mas é engraçado como essa letra super íntima, na verdade, é uma parceria entre nós dois, sabe? Acho que a gente tava vivendo um certo momento meio parecido na vida, acho que a gente tava tendo certos sofrimentos parecidos, só que a gente tava começando essa música, por mais que ela seja triste, em algum lugar, pra mim, ela tem uma aura muito feliz, porque foi quando eu e o Theo, a gente acho que foi de fato virando amigos mesmo, assim, acho que essa música marca um lugar, assim. E eu acho que, enfim, a letra foi isso, eu comecei escrevendo, escrevi a primeira parte, o Qual do meu quarto você está em qualquer lugar do mundo, e fiquei muito tempo pensando como que eu ia desenvolver isso. Fiz a primeira parte da letra, a segunda parte da letra, na verdade, que fez foi o Theo. A gente se encontrou, e aí o Theo pode contar do arranjo e tudo mais. Mas eu queria contar só essa parte, tudo bem, Theo? Teve esse dia, e daí a gente saiu pra tomar uma cerveja, e a gente trocou uma puta ideia, foi muito bom, foi um dia muito importante pra nossa amizade. E daí a gente acabou indo pra minha casa, e a gente tava, tipo, eu tinha tomado várias cervejas, assim, a gente tava realmente meio away. E daí a Som mostrou essa música no piano, inclusive junto com outras músicas do disco, e a gente... Isso tudo foi antes da gente começar a banda, então a Sora era só minha amiga. Daí ela mostrou essa música e falou, nossa, que músicas legais. Ela falou, curta essa daqui, que era Fora do Meu Quarto, no caso. Não sei exatamente como continuar, ele tava naquele momento, foi lá, daí rolou, veio com uma inspiração meio maluca, saiu a música. Também a frase de baixo do final, a gente pensou naquele dia mesmo. E, enfim, foi o dia onde ela foi realmente composta. Daí quando a gente foi arranjar ela, um pouco, acho que, tipo, por uma necessidade do arranjo, que a gente quis fazer uma coisa bem espaçada, bem... não é muito preenchida, né? Bem simples, você mesmo falou. Mas também até num certo sentido por uma necessidade, porque a gente estava, naquele momento, arranjando as músicas pro show com uma certa pressa, e músicas que a gente resolvia tomar opções de arranjo mais ousadas, tipo pop cabecinha, a gente precisava passar, às vezes, 2 horas pensando as linhas, as viradas, sabe, que dava um certo trabalho. A gente falou, vamos no simples, e daí a gente ficou bem nessa ideia desse baixo, junto com a bateria, martelando dum, 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 que tem um pouco de Sigur Rós, um pouco de Cigarettes After Sex em algum lugar, enfim, esse baixo bem espaçado. Marcadão. E daí, como a música a gente foi uma das poucas músicas que repete a letra no disco, a gente tinha que pensar em algum lugar como fazer com que ela fosse simples, não matar esse minimalismo dela, mas ao mesmo tempo dar uma certa narrativa, uma certa dinâmica. E daí foi que quando a gente pensou esses aspectos mais do estúdio da música, que não tinham quando a gente tocava ela ao vivo, que é o piano do Vi, que ele gravou, os barulhos de viola que vão acontecendo. Parece que ela sobe um degrau, assim, sabe? Sim. Do ponto onde ela tava no começo, né? Ela vai subindo esses degraus, essas rampas, e até que chega no final, ou quando o Vicente começa a fazer uns barulhos com o Ibou, que daí é a última repetição da letra, emenda e vai pra esse nós do final, que de novo é com o Arthur tocando contrabaixo, o Fábio tocando viola. Essa também tem vários barulhos do Vicente fazendo na guitarra, no piano, tem camadas de piano nesse barulho, tem... inclusive o baixo elétrico e o baixo acústico se dobrando, e tem o delay que vai fazendo barulho, né? Que depois a guitarra para até de soar que nem uma guitarra, ela soa que nem barulho. Que vira aquele... sabe, some um grave, assim. Acho que queria falar que é uma ideia roubada do OK Computer, né? Do final de Karma Police. Sim. Acho que For a Minute There, I Lost Myself, aí começa a fazer aquele delay, e o delay vai ficando cada vez mais grave até sumir, assim. E um adendo que, assim, a gente tocar a forma dessa música, nos primeiros arranjos era diferente, era o começo e o último verso pela metade que a gente entra nesse barulho. Aí uma vez a gente foi tocar com a Laura Lavieri essa música, e no sentido de dividir as letras e pra ficar mais espaçada e gostosa, a Laura sugeriu de fazer essas 2 letras inteiras e a terceira virar essa coisa grande. E aí a gente começou a tocar assim pra sempre, porque ficava super linda, a letra é curta, então ela é muito linda e precisava ser repetida. E aí por isso que a gente quis colocar esses degraus, também pra tornar essa forma mais dinâmica. E pra ir acontecendo mais coisas, pra não ficar só paradão, né? Porque é uma música grande e repetitiva, num certo sentido. Não, é curioso, na real, essa coisa da Laura, porque, tipo, muitas vezes em shows a gente tocava ela era a música das participações, assim, era uma música que a gente abria espaço pra outros cantores, assim, quando a gente fez participação com o Chico cantava esse segundo verso, assim, então acho que em algum lugar tem, por mais que ela seja muito íntima, tem esse jogo, assim, com... tipo... É um dueto, é uma música de dueto. É um dueto, e o dueto é um dueto na composição, né? É um dueto na composição, na coisa, na concepção. E faz sentido no pensamento de que a linguagem dela, o sentimento expresso ali é muito universal, né? É uma coisa que meio que relaciona com todo mundo, então engata fácil com qualquer dueto aí. Totalmente. Tem um aspecto de brincadeira até, num certo sentido, isso que a Zoe insistiu bastante.
de que no fundo ela parece uma música íntima e muito triste. E eu não sei, talvez não seja assim pra Sou, mas no momento que eu escrevi ela, tipo, tudo bem, foi um momento emocionante, mas no fundo foi um certo jogo de palavras, sabe? Tipo, acima de tudo, não foi uma coisa muito, tipo, não é que eu tava sozinho no quarto, mal, e daí foi lá e saiu aquilo, foi tipo, foi uma brincadeira, sabe? A ideia era escrever uma canção junto e tá se divertindo naquele momento com a Sou escrevendo uma canção. Então tem esse lado. E a primeira parte também, no fundo, também, saca? Também acho que a gente tava... Porque também a primeira parte é uma constatação óbvia, né? Tipo assim, no fundo é só uma constatação óbvia. Tipo, fora do meu quarto tá em qualquer lugar do mundo. Olá, né? Bom dia. Você não tá na sala, né? Tipo, só isso. Bom, vamos aqui pra quarta música, então. Se eu fiz você uma não canção, eu não podia. Eu acho que essa é a mais... de fato, a mais curtinha do disco, né? Então... Eu não sei, ela me parece me marcar um momento muito específico ali de uma outra virada também. Que no Deus Lindo vocês já vão pra outro rolê, pra outra coisa. Então, como é essa canção que é quase transição, assim, né? Tipo, ela é tão efêmera, assim, ela só passa no disco. Interlúdio, né? A gente pensava ela um pouco como uma vinheta, né? Acho que em algum lugar. E eu que fiz essa música, mas assim, ela tem uma história que foi, tipo, um pouquinho antes desse momento que a gente tava falando, que foi logo antes do show do Rio, que a gente arranjou as músicas, e era ano novo, né? A gente falou que a gente sentou pra arranjar as coisas dia 4. Mas, tipo, na virada, a gente tava junto já, e não compondo nada, não pensando em nada, só se divertindo mesmo, fazendo farra. E daí, e o Chico tava lá também, o Chico Bernardes. E daí a gente tava lá, e eu tava fazendo uma música, eu fiz uma música muito ruim, assim, tipo, de propósito, sabe? Uma música meio de brincadeira, muito ruim. E ela tinha vários versos, tinha várias partes, e o final dela era isso, era se eu fiz pra você uma não canção, eu não podia. Porque ela era realmente uma não canção, assim, realmente uma não canção. E daí, enfim, fez uma brincadeira da hora, só que a Sou meio, sabe, olhou aquilo e falou, não, calma, isso aqui tem que ser a vinheta, só esse finalzinho, foda-se o resto da música. E foi isso, daí virou a vinheta. Desse disco imaginário, né? Porque no fundo a gente nem sabia que a gente ia fazer uma... Calma, uma coisa só sobre a gravação dessa música, que a gente gravou ela com um microfone de iPhone, no violão, não, na voz, em tudo, talvez, eu não lembro, um no violão e um na voz, ou não rolou um contato? Um contato no violão e esse pra voz, então bem tosco, e a gente pensou naquela My Mommy's Dead, do disco solo do Ono Plastic Band, do John Lennon, sabe? Que tem Mother, que tem um clássico. E tem essa música que é o My Mommy's Dead, que acho que é a última do disco. E ela é totalmente trash, nessa gravação meio... Tinha que ser trash, assim. Porque, sabe, tinha que ser, tipo, a pior coisa possível. Então a gente fez com o violão do Theo, todo cagado, sem corda, sabe? Tipo, é pra ser trash. E ela entra na faixa seguinte, que ela segue numa estrutura meio atmosférica, só que ela tem uma das letras mais curiosas do disco pra mim. Tirem as crianças católicas da sala, que é: diz o que é atrás de Deus, lindo gospel, cospe em mim. Diz o que é atrás de Deus, lindo sexy, penetração. Fala sobre essa letra aqui, gente. Essa música... Pô, você tinha que pegar um cigarrinho agora. Várias coisas, cara. Várias coisas. Mas acho que, assim, primeiro sobre a letra dessa música... eu acho que, inclusive, essas duas músicas se conversam bastante, não sei se... Sim, na primeira vez que eu ouvi o disco, eu achei que era uma música só. Aí depois eu demorei a entender que, tipo, eu tinha uma introduçãozinha ali. Sim. E aí, tipo, o negócio da letra foi o seguinte: nessa viagem que foi eu e a Xablau e vir pro Rio, a gente, um dia, como vários outros dias, tomou todas. Tipo, todas mesmo, assim. E voltou pra casa do Vi e sentou numa escada que tem lá, assim. E começou a tocar violão e falar besteira e zoar. E a Sofia fazendo as clássicas imitações musicais e várias coisas. E tinha uma certa vibe no ar, que eu sempre digo isso como se fosse uma coisa metafísica, assim, mas que é uma discussão que a gente sempre teve, a galera da filosofia, tinha uma coisa com Deus. E o Negro Léo, naquela música do Action Leque, que é quase um statement, ele fala do nosso Deus lindo. Sabe, essa música que é o Pessoas, Vultos, Natureza Morta, ele fala Deus lindo. E aí eu, que não sou da filosofia e longe disso, entrei numa noia com Deus lindo, que Deus era lindo. E aí a galera foi pirando na minha noia, entendeu? E aí, nesse momento fatídico, rolou quase como se fosse um freestyle pra criar essa letra. Eu provavelmente devo ter falado Deus lindo, de alguma maneira. Você falou, diz o que atrás de Deus lindo. E aí o gospel, Eu acho que eu fiz o diz o que. Eu acho que o Vi fez o diz o que. E aí o Theo completou.
Eu completei com lindo gospel, cospe. Eu acho que a Sofia tava tocando violão, se pá. Não, sexy penetração. Não, o meu foi o cospe, mano. Eu tenho então certeza, pode porque ser. gospel e cospe é claramente uma coisa que eu pensei, assim, que eu fiz cospe. Você falou gospel, eu falei cospe, e em mim foi Deus, cara, juro. Mas no fundo a gente nunca vai chegar à conclusão de quem fez cada parte da letra, Exato. porque foi uma Foi inspiração Deus. divina Foi e Deus muito quem fez. álcool. Exato. Foi assim, Quem fez foi uma aparição. Foi Deus quem fez, exato. E o sexy penetração, não faço ideia, porque eu acho que nem foi nessa vez que rolou. Eu acho que foi tipo assim. Eu tenho a who impressão knows? que o sexo e penetração é meio a Sofia tirando sarro da gente em algum lugar. No assim, ensaio, tipo, no eu show, acho tipo. também. Que teve algum momento, um dos shows mais legais que a gente fez foi no CCSP, assim, que a gente decidiu, tipo, eu tinha uma guitarra, a primeira guitarra que eu tive, que era uma Condor bem trash, assim. A gente pensou, ia ser muito legal fazer um momento The Who e destruir a guitarra no palco, assim. E aí, tipo, Pior ideia de todas, né, basicamente. então teve um lindo momento em que o Theo, tipo, destruiu a minha saudosa Condor. E então acho que tem uma coisa, sabe, tipo, tirar um pouco sarro dessa energia, tipo, masculina absurda dessa música, assim. Então acho que é um pouco a Sofia falando, olha isso também. Sexo, penetração, assim. Exato, Boa. total. E eu acho que também é legal falar dessa música sobre o arranjo, tanto da gente tocando ela. Bom, primeiro que eu acho que a grande noia dessa música era ela ser como ela é ao vivo, ela ser wild, assim. Tinha que ser Stooges, sabe? Um negócio completamente descontrolado. E esse arranjo a gente foi tocando ele, várias coisas foram acontecendo nele, na verdade. A gente tocava ele, eu imagino que a primeira vez que a gente tocou ele, que foi sem a Sofia, foi no começo da banda, a Sofia tinha feito, mas a gente tocava sem primeiro, a Sofia. Era totalmente cagado, assim, tipo, era mais cagado do que saca? E o Vi toca a bateria, eu toco guitarra, então isso já deixa mais cagado ainda. E é tipo, e tem essa parte meio metálica, né? A noia era essa, o can, eu nem lembro exatamente como é que é a parte agora. É Se isso, fosse pra isso. tocar, eu tava perdido. Mas é aquela Forrunda Bellston, sabe? Do Metallica. Então, e aí um riff meio Sonic Youth que eu criei meio porque a gente ia gravar e precisava ter alguma coisa mais legal no final, porque o final tava todo horrível. Eu falei, não, vou fazer um riff aqui, não sei o quê. Fiz no ensaio. E aí a gravação a gente fez, tipo assim, todo mundo na mesma sala, vazando tudo nos microfones. Então, o amplificador de guitarra saía na própria sala, pegava no microfone, que a bateria vazava no microfone, o microfone na bateria, a guitarra na bateria. Então fica esse som de... A voz é totalmente submersa ali. totalmente. Você tem que Isso é uma pensar coisa bem anárquica, né? Tipo, bem Exato, como se shoegazona, estivesse assim. dentro do estúdio com a gente, assim, sabe? Tipo, do jeito mais trash possível. Então é meio... Acho que eu tô com 3 pedais de distorção usando na guitarra. Tipo, não faz nem sentido, sabe? Eu diria até que tem certo lugar que a gente não sabia exatamente como o final seria, assim, sabe? Que meio aquele solo de batera noise que acontece no final foi meio só porque era o primeiro take e a gente continuou fazendo assim, só que meio foi, né? E aí, tipo, Não, o e primeiro ele take tinha mais foi 2 tão- minutos e sem fim. Tipo, é só o verdade. final era tipo, o Vi fazendo tipo. Aí, tipo, o Theo começou a falar: ô galera, acho que meu take não foi tão bom, sabe? Tipo, um negócio assim. E daí a Ana fez tipo: não, gente, cara, vamos pegar isso aqui, cara, e colocar um pum, e tipo, acabar assim, tipo, senão Exato. a música tinha 30 minutos, tá ligado? Boa. Bom, agora vamos pra próxima, Hello. Música cantada em inglês, que pra mim é um grande deboche, assim, essa bocinha exportação que a gente tem no Brasil. E aí é a versão de vocês tirando sarro disso, assim, tipo... Até porque eu acho que a Sofia tem ela vem também um pouco disso, dessa coisa mais voz violão, mais bossa nova Só mesmo, padrão. né? Obrigada. Como que surgiu essa música e... Enfim, acho que várias das outras músicas têm, de vez em quando, esse tom meio jocoso, assim, mas essa é full jocoso, assim, é full piada. Essa é a que mais me lembra a Ana também, assim, tipo... Porque eu acho que a Ana tem essa coisa meio... Poesia meio sarcástica, meio tirando, mas de um jeito muito gostoso, muito levinho, sabe? Quase Nara Leão em alguns momentos ali. Eu acho que essa música, assim... Eu já pensei muito nela, mas eu também não cheguei nunca a nenhuma conclusão, assim, pra ser bem sincera, assim, sabe? O que eu quero dizer com essa música... Inclusive, eu tenho isso um pouco, às vezes eu acompanho muito na fúria, e daí depois eu vou olhar e eu não... Tipo assim, aí eu meio que dou uma inventada, assim, do que eu quis dizer. Então, assim... Mas não é uma inventada que eu vou falar agora, mas eu acho que tem a ver com esse... É uma tiração de sarro. É uma tiração de sarro de mim mesma, porque eu não sei falar inglês. Então, assim, não é que eu tava, tipo, querendo... Eu não sei falar inglês, inclusive...
é um problema pra mim. E aí, tipo, eu não sei falar inglês, aí eu ia meio trocando as palavras quando eu tava escrevendo. E aí eu meio, sei lá, tipo, acho que tem um lance dela ter essas jogadinhas que eu adoro. Porque, na real, esse disco, ainda mais em Moças também, tem muita essa jogada de palavras, né? A gente tem muita essa coisa da palavra, da mudança da palavra dentro da palavra. E eu acho que... E dos múltiplos significados que uma palavra pode ter. Mas eu acho que tem essa vibe, assim. Acho que é um pouco... tirar um pouco de sarro de gringo, mas também tirar um pouco de sarro do que a gente acha... Porque a gente tem uma dependência de gringo que é foda, né? Vocês devem saber muito bem, assim, como jornalistas musicais, como funciona isso, né? Tipo, como a gente tem essa dependência da opinião gringa pra achar as coisas que a gente acha bom. E daí eu acho que era uma zoeira, era uma vontade de zoar com os gringos, porque até mais pra falar inglês pro brasileiro escutar, sabe? Tipo assim, você fala inglês, acho que... tem essa zoeira. Tipo, é uma grande zoeira. E tem várias coisinhas, do jeito de bi, que aí também pode, enfim, várias coisas. Tem e aí no dia da gravação foi... Não, mas calma. Lá. Tem uma coisa do arranjo importante dessa música, que assim, foi a única música que a gente ouviu da So que a gente não quis mexer mesmo. Tipo, a gente não quer, tipo, tá perfeita, a letra é perfeita, a So tocando é muito bom. Tipo, a gente falou, vamos fazer assim. E a gente sempre fez no show com guitarra, porque eu vi... tava tocando guitarra, e aí, em vez de levar um outro instrumento, a So pegava a guitarra do Vi e tocava. E aí, na hora de achar referências legais pra como gravar essa música e ficar interessante no sentido sonoro, a gente primeiro decidiu que tinha que ser com guitarra, pra ser esse scratch ficar mais ainda. E também que, tipo, a gente escutou uma música do Everything But The Girl, que acho que é a So que trouxe pra gente escutar, que é o Night and Day, que é uma versão, na verdade, né, que eles fizeram. E o timbre de guitarra é lindaço dessa versão. Então a gente ficou muito na cabeça que tinha que ser esse timbre bem classudo, assim. Uma guitarra quente, mais gostosa de ouvir, saca? Então foi bem nessa linha do Everything But The Girl, que no fundo são os gringos... Copiando o Bossa Nova. Exato. No clique. E no clique, que é muito engraçado, né? Porque é aquela coisa, tipo assim, tchu, 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 tchu. Tipo, não tem nenhum tipo de balanço, mas é super nítido. Tipo assim, eu não consigo falar mal daquela versão. Samba engessado, né? maravilhosa. Tipo, sem cintura solta. E um detalhe técnico de como no fundo foi a solução porque acho que isso no estúdio o tempo todo a gente sempre ficava pensando em várias soluções, em várias possibilidades de tentar uns processos meio malucos, e a solução que a gente achou pra chegar nesse timbre de guitarra foi usando 2 amplificadores. Acho que foi uma ideia da Ana, se não me engano. Então a gente usou um valvulado bem gravão de um lado, e a gente usou um outro Janine bem mais agudo, então realmente tem quebrou-se a cabeça com o timbre dessa guitarra. Mas mesmo no estúdio a gente pode ter pensado em botar alguma coisa, mas tipo, realmente não tinha espaço quase pra qualquer outro elemento, assim. Eu acho que a gente tentou botar o baixo acústico até, assim, só que não... o Arthur queria tentar. E rolou o coro, né? Tem esse coro então, também. O coro é a única coisa que a gente conseguiu tentar fazer entrar nessa música, assim, pra, tipo, dar um certo charme, tipo... também meio gringo, assim, né? Esse coro tem uma cara meio Beatles, assim, tem uma cara meio Because, mas, tipo... era bem difícil, assim, tipo, mesmo com a gente nessa felicidade de poder usar os recursos de estúdio, a gente não achou que não tinha muito espaço naquela música, porque ela é muito coesa, assim, o arranjo é muito coeso. Tem um momento muito mágico na guitarra que, por alguma razão, soa um assovio da guitarra e é muito lindo, e a gente não sabe de onde ele veio, mas sempre que a gente ouve lá na faixa tem aquele... E é isso. Boa. E oposto a Hello, que é uma faixa mais econômica em termos de produção, de participação, a gente chega com Debaixo do Pano, 7ª faixa do disco, que se abre para uma série de interferências criativas e colaborações dentro dela. E ela é uma música que já vai para um outro campo, já vai mais puxando pro que é a base final do disco, né? Não, exatamente. Eu acho que, no fundo, tipo, não só quando a gente foi pensar, e daí essas coisas, tipo, realmente a gente viajou naquele momento que a gente foi pensar com a Ana, a gente foi pensar a cor do disco, né? Quando a gente pensou em lado A e lado B, não é só lado A, lado B. Tipo, era realmente um jogo de espelhos muito absurdo, porque, tipo, Pop Cabecinha é a primeira, começa com Pop Cabecinha e termina com Delícia Luxúria. As duas estão em 150 BPM, aliás, se for de Delícia Luxúria pra Pop Cabecinha, vira uma virada de bateria na outra. Que são as músicas mais explosivas do disco. Daí tem Se Você Ir Fora do Meu Quarto, que são como se fosse assim, a gema do lado A, e tem Debaixo do Pano e Moças, que são como se fosse a gema do lado B, assim, nesse tipo de espelho, e tem o meio, que é onde as coisas se encontram, que é o Deus Lindo e o Hello, que é exatamente a loucura total, o fulcro do caos absurdo. E exatamente Debaixo do Pano é essa música que entra pra entrar na gema do lado B, naquilo que
que em algum lugar, tipo, Hello pronuncia, mas Hello é uma faixa muito específica pra definir o lado B. E daí tem a ver mais com esses grooves, então, tipo, tem um groove de baixo com a bateria, com a guitarra, tem a participação do João Barisby nessa música, que acrescenta pra caramba, né? Ele fez um super arranjo de sax maravilhoso, fez um solo lindo no final. Em termos de timbre também, né? O Vitor tocando piano. O Vitor tocando piano, é verdade, desculpa, esqueci. E em termos de timbre, se por um lado esse núcleo do lado A tem esse som mais textural das cordas não temperadas e esses harmônicos que parecem que estão flutuando o tempo todo, o núcleo do lado B ele tem esse som super quente, super comprimido, acho que é a palavra, não? Pressão, como diria a Ana. Exatamente. Intenção, cara. Intenção, pressão. E é isso. Daí eu acho que essa é uma das músicas que mais tem essa instrumentação mais groovada, que mais tem esse timbre quente, esse timbre de pressão. E tem uma das letras que eu também, particularmente, mais uma gosto. Letra muito louca. É muito louca. Obrigada. E na teoria eu acho que essa música é a mais perdida dentro do disco, mas ao mesmo tempo ela faz total sentido ali. Tá lá, sabe? Poxa, que bom. Total. Em algum lugar eu diria que ela tenha menos a cara da gente enquanto banda, assim, enquanto instrumentistas, assim, não é muito a coisa que nós três sabemos tocar melhor, assim, sabe? Enquanto... Eu acho isso muito legal, inclusive, porque, tipo, ela é um super groovão, só que a gente foi muito mais pra uma opção Talking Headiana, porque a gente não é do groovão, né? A gente não é, tipo, realmente não, assim. Então, tipo, esse groove mais Talking Heads eu acho que faz a cabeça da música, assim, também. Bom, agora a gente vai pra Moças e Aeromoças, que é uma das minhas favoritas dentro do disco. Vai ser perfeita. Ela pra mim, então, ela é muito classuda, assim, principalmente no piano, né? Um piano elétrico ali. Eu acho maravilhoso, acho que é o Vicente que toca, né? Uhum. Nossa, essa música pra mim é muito foda. E tem a participação da guitarrista Lucinha Turnbull, né? Que é um ícone da nossa música. Como que partiu esse convite dela pra integrar o disco aí? Cara, a Lucinha, eu diria que ela é uma pessoa assim, ela é uma incentivadora natural das maluquices, assim. Eu acho que a Lucinha, ela, meio que assim, a Lucinha, ela brota, cara. Ela tipo assim, meio que ela brota. Exato. Quando a Lucinha, se você for gravar um disco esse dia e for pra ter a Lucinha vai estar no estúdio e você não vai saber exatamente como que ela chegou lá. Mas tem uma área um pouco cósmica da Lucinha, que é inegável. Sim. E eu acho que ela... Mas assim, ela gosta muito do som da Ana. Eu já conhecia ela porque meu pai já tocou com ela em alguma coisa. Já rolou alguns encontros. Eu sei que a Lucinha e meu pai meio se conhecem, mas a gente nem chegou na Lucinha por causa do meu pai. Acho que depois que ela ficou sabendo que eu era filho do meu pai. Então, assim, meio rolou esse... E a Lucinha, por ela ser essa incentivadora nata da maluquice... Ela meio topou, entendeu? Porque ela achou legal, porque ela falou, não, vamos lá. E foi um dia que ela chegou, tocou e foi embora, assim. Não, mas ficou calma aí. lá. Tenho que dizer uma coisa sobre isso antes. A Lucia, antes de gravar, a gente chamou ela pra ir no estúdio um dia. Falou, Lucinha, vamos lá no estúdio. Vamos lá no estúdio dar uma curtida com os jovens. E ela foi. E esse dia é maravilhoso. Eu tenho vídeos incríveis da Lucinha dançando, Delícia Luxúria loucamente. Sim. E foi muito bom, cara, que ela tava com uma mesma sapatilha, assim, aquelas meiazinhas meio de lã, assim, com uma puta guitarra tocando, sabe, no estúdio. Foi foda ver ela destruindo, assim. E eu acho que por uma escolha estética de escolher a Lucinha, acima de tudo, né? Óbvio que ela é uma entusiasta, mas ela é uma grande guitarrista, né? Ela não só é a primeira, mas é uma puta guitarrista. Acho que é uma das melhores guitarristas que eu já vi tocando, assim. Ela, tipo... foda, toca muito guitarra, né? E ela tem essas particularidades. Acho que a gente tava querendo um solo. A gente até pensou num solo. O Bi sempre me lembra disso, mas a gente tava pensando muito num solo mais, sei lá, tropicalista em algum lugar, um solo mais. E a Lucinha foi, enfim, e ela levou a semiacústica dela, que é a Ruby, que ela chama de Ruby, que ela é vermelha e linda. E ela, tipo assim, ela levou e fez aquele solo super melodioso, super bonito. E eu acho que aí caiu super bem na música. Mas essa música, especificamente, assim, dividindo um pouco mentalmente pra não falar tanto, senão eu falo pra cacete.
Primeira coisa, acho que no sentido composicional, ela foi a última música que eu compus, não da vida, né? Mas assim, essa foi a única música que eu compus, por isso que a banda acabou. Não, brincadeira. E aí, foi a última música que eu compus, mas ela, pro disco, ela não foi uma música que a gente nunca tocou pessoalmente. Pessoalmente não. Nunca tocou. A gente sempre tocou espiritualmente. Essa aí a gente tocou espiritualmente. Eu e Joana Dark. Daí a gente gravou ela, tipo assim, no disco, o Vi. A gente nem sabia se ia rolar o Rhodes no final, mas a Ana também insistiu bastante pra rolar o Rhodes. E aí ela rolou do jeito que ela rolou. Mas assim, outra composição, acho que ela tem uma coisa que ela era. A Ana tinha uma coisa que ela achava que faltava uma música. Isso eu lembro da Ana falando pra mim. Pô, cara, mas falta uma música e não sei o que e tal. E aí eu mostrei um dia, eu mandei um violão pra ela e ela falou, não, essa é a música que faltava. Essa é o fechamento do disco, eu adorei essa música e tal. Isso antes da gente fechar que a Ana ia produzir o disco, só pra dizer também. Exato, porque a Ana, a gente fala que a gente convidou a Ana, mas a Ana brinca comigo até hoje que ela se convidou, que ela se colocou como produtora do disco também em algum lugar. E aí, tipo, mas aí foi isso. A gente daí fiz essa música, aí a gente fez esse arranjo, que era muito difícil, era até difícil de tocar. Eu lembro que a gente deu uma sofrida pra tocar esse arranjo, porque era tipo... Tinha todo um groove esquisito de bateria que até hoje eu não consigo entender o que o Theo tá fazendo. O Theo também tá tocando um baixo meio esquisito em algum lugar também. O Vi tá no teclado e eu tô tocando guitarra. E eu também fico fazendo meio que um sambinha uma hora, né? Que fico tchac, 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 tchac. E aí foi isso, aí rolou isso aí, no estúdio foi uma delícia tocar com a Lucinha. O Vi gravou aquele Rhodes no Estúdio Carolina, no Rio de Janeiro, com a Ana, só os dois juntos. Quando a gente ouviu o Vi solando daquele jeito, eu acho que foi emocionante pra nós quatro. Pro Vi, ele não vai assumir que foi emocionante pra ele, mas pra nós três, eu acho que em algum lugar foi muito emocionante, porque realmente tá muito bonito e tá muito chique, né, aquela música. Sim, ela é bem classuda, eu achei muito boa a definição, assim, porque é isso aí, total. Acho que foi a que a gente tava na cabeça até. E ela radicaliza esse sentido mais groove Talking Heads, do que em algum lugar foi uma saída que a gente foi um pouquinho começando no Debaixo do Pano, mas ela ainda soa mais um groove. Eu acho que, tipo, sabe, presente o groove do começo de Moças é realmente, tipo, vibe groovezinho de Talking Heads, pelo menos nesse tipo de nossas referências. E acho que ela tem uma coisa de... Ela tem 4 referências dentro da música pra cada parte, assim, eu acho que isso é bem claro, assim. Bom, o começo é meio estranho mesmo, o começo realmente... E foi o primeiro groove que a gente pegou da música, o começo, em algum lugar, o Thales descobriu que era Steely Dan, lembra? Que a gente sacou que Mas assim, eu não escuto muito Steely Dan mesmo, então, tipo, sei lá, acho que ninguém escuta muito aqui Steely Dan. Não, cara, eu adoro Steely Dan. Tá por aí. O Vi gosta de Steely Dan. Aí tem esse segundo groove, que é um groove bem tropicalha, bem Tuti Moreno, que é um batera que fez o Trânsito do Caetano, Fareando do Desprezo, fez Refazenda. Ele toca, tipo, um batera clássico, e tem esse groove clássico dele que é o pá-pá-pum-pum, 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 pá-pá-pum-pá. E é tipo, sabe essa pra tocar no rádio do Gil? Sim. É esse groove. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos, porque o groove do pra tocar no rádio é treta. E aí, a gente ficou com essa coisa na cabeça. E aí tem aquela pontezinha, depois da primeira letra, que é o Roxanne do The Police. Totalmente, ela volta a The Police, e aí já tem aquele B depois muito louco, que é uma música que tinha do Negro Léo, inclusive, só que não é do Action Lé, que é do Água Batizada, que eu agora não lembro o nome da música exatamente, que tem esse... É verdade. Que rola, saca? Então ela é, tipo, toda meio fracionada, assim. Pra mim, acho que exatamente por isso é a música que mais resume o disco, assim, porque ela tem uns momentos muito explosivos e tem uns mais calmos, tudo dentro de, sei lá, de 2, 3 minutos, então é tipo um turbilhão que pra mim resume muito bem o disco, assim, eu gosto muito dessa música. Pô, que legal. Vamos pra derradeira, Delícia, Luxúria. E a coisa que mais me encanta nessa música é como vocês conseguem encapsular um sentimento e uma energia meio de juventude que transcende décadas, sabe? Quando eu ouço ela, eu me transporto pra, tipo, coisas que eu acho que vocês nem ouvem, tipo Picassos falsos, umas coisas New Wave, anos 80. Até ouve. Mas eu sinto que ela consegue pegar, tipo, um pouquinho de cada década e encapsular isso e tratar numa letra que, tipo... Tem um subtexto de sexo ali, separação, então eu acho... Calma lá! Kleber, pelo amor de Deus, Kleber. Que isso, cara? Não falamos dessas fora, coisas. Idas e vindas e Delícia Luxúria, você acha que eu sou rodada, Kleber? Eu sou evangélica. Essa música é sobre religião, então, sobre fé, sobre crença. Sobre Jesus Cristo, glória a Deus.
Fala sobre essa música que foi o primeiro single que vocês apresentaram e eu achei que, tipo, abriria o disco com isso e ela é a derradeira e ela fecha, tipo, muito, muito bem, né? Eu acho que, assim, primeiro, essa música tem uma coisa muito interessante do arranjo dela, muito interessante, porque, assim, era uma das músicas que saiu como Moças Eram Moças depois dessa primeira leva de arranjos. Acho que é bem evidente, quase evidente isso também, num certo sentido. Aí a outra coisa é que, assim, a Sofia compôs a música. E a gente não tocava, quando a Sofia compôs essa música, de cara. Rolou um arranjo para essa música que a Ana fez e gravou de uma outra situação que não rolou, saca? E então, quando a gente foi arranjar a música, a gente chegou à conclusão que não podia ser igual esse arranjo que a gente já tinha ouvido, que a Ana tinha feito. Que era um arranjo muito mais consciente, né? Num certo sentido, assim, em relação ao que a música era, sabe? Era muito mais, por exemplo, Moças Eram Moças, até. Num certo sentido. Era um jazzinho, era um jazz. Era um groove, tipo, meio João Donato, cara. Era bem João Donato, nesse sentido, bem quem é quem. Saca das ideias? Inclusive, eu estava tocando nesse arranjo, então eu tinha já o vício do primeiro arranjo. Já era um problema. Aí, quando foi rolar, a gente falou, vamos radicalizar essa merda, vamos jogar pro alto, assim, tipo assim, esquece, saca? E aí chegou a ideia, que é aquelas coisas das referências totalmente desenfreadas, que, tipo, não fazem total sentido, mas fazem, que eu falei pro Theo assim, tem que ter uma linha de baixo meio Pixies. Que é o famoso pão, bom, tipão, bom, bom, tipão. A Kim Deal, tipo, aquelas linhas de baixo dela bem, sabe? Retona, assim. E o timbre da linha de baixo é tudo a ver. E uma outra coisa que eu falei é que tinha uma música do Jonas Sá, que é 8 Bits, que é do Blam Blam. Eu acho que é do Blam Blam. Que a primeira é do Blam Blam. Que tem a parte que é um synth segurando, assim, que ele fica pam, bem louca. E era meio isso. E aí eu não sei por que a gente resolveu fazer um tuts-tuts, cara. Eu realmente não lembro desse momento. Eu tava na vibe. Eu virei pra você e falei assim, tem que ser um Ijexá. Eu lembro que eu virei pra você e falei, tem que ser um Ijexá. Aí você falou assim, eu me recuso a tocar um Ijexá. Aí eu falei, não, cara, não, uma coisa meio Ijexá, Theo. Não sei o quê. E às vezes eu falo umas coisas que não quer dizer o que eu quero dizer, sabe? É muito... É o sentimento daquilo. Eu queria que fosse uma coisa meio Djavan, sabe? Mas um pedacinho meio pra cima, meio feliz, entendeu? E aí, eu tinha feito também, essa linha aqui de baixo que o Theo fez, é uma linha um pouco que eu também fui fazendo, que era uma linha esquisitíssima. Mas a linha de synth, tipo, né? Tipo, não é a mesma linha Pixies que o Theo tá falando, é a linha de introdução. Não, é outra. É uma outra, que é tum, que era tipo, sei lá, pra mim parece assim, a abertura do Operação Cupido, sabe? Em algum lugar. Mas assim, sabe, as duas gêmeas, assim, sabe? Sim. Tipo, indo trocar de país, assim. E aí, tipo, daí, sei lá, mano, eu tinha meio essa vibe toda, assim. Acho que também em algum lugar foi... Também acho que a gente tava numa brisa também de fazer umas músicas mais dançantes. Eu acho que em algum lugar, porque ela também não dá pra fazer, tipo, o cheiro do carro, sabe? Sim. Dá. Ela puxa pra cima, né? Por mais que o arranjo da Ana não tenha sido tão pra cima, né? Era um arranjo mais sexy, Sarah Vaughan, Ana Frango Elétrico, e a gente, tipo assim, eu pra ser sexy, Sarah Vaughan, né? Só nascendo, talvez, daqui uns 70 mil anos, né? Talvez, assim. Não é muito meu perfil, assim, mas também seduz, gente. Também tá aqui. Mas eu acho que uma coisa só sobre o que você falou sobre a gente ter lançado ela de single, sempre tem essa questão de que o final do disco não vai ser ouvido, né? Sim. Um pouco, saca? Eu achei Então, isso eu acho maravilhoso, porque é bem isso, cara. Tem muita coisa bonita que fica pra fechamento de disco, que às vezes a própria banda não trabalha ou não dá tempo de trabalhar ao longo do processo de divulgação, né? Sim. E outra coisa também que eu acho que é louco é assim, tinha o Idas e Vindas, né? Que já tava lançado, e entrar uma próxima coisa e depois o disco. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, Fora do Meu Quarto, de single, ou Pop Cabecinha, teria sido muito numa linha que é a mesma linha, mais ou menos, do Idas e Vindas. Bem mais ou menos. Então tinha que também radicalizar nesse sentido, que é tipo, no certo sentido, até um aviso. Tipo, ó, veja bem, temos essa aqui e essa aqui. O que será que vai vir depois? E aí vem outras coisas que não resolvem o problema também, sabe? Sim. Aí vai ter que virar o próximo disco. Olá! Uma coisa que eu acho muito legal dela ser o single também é que eu tipo, tenho a impressão que ela casa muito com o clipe que foi feito, assim, sabe? Que tem uma questão formal mesmo da própria, tipo, estrutura da música com o que o clipe faz, que eu acho que casa muito, assim, porque o clipe tem essa brisa meio de um espaço sem tempo, assim, que a gente entra nessa festa que não tem começo nem fim, mas é um fim de festa, tipo, que não tem direção, nem, tipo, e a música tem um pouco essa circularidade que não aponta pra lugar nenhum, assim, sabe? Porque, tipo, ela tem uma harmonia super esquisita, assim, que, tipo, que não é nada convencional, são, tipo, uns acordes meio, tipo, fora de tom uns com os outros, assim, então, tipo, é meio essa circularidade que também não se resolve, assim, que, tipo, é um tempo que fica
se repetindo e não indo pra lugar nenhum, assim. E acho que tem muita essa brisa, assim, tipo, de uma música pop, dessa circularidade específica da música pop, que é, tipo, sempre, tipo, não leva a lugar nenhum, mas, tipo, meio essa brisa, a euforia de ficar nesse círculo, assim. E o clipe fala muito isso e acho que a forma da música fala muito isso. E acho muito legal. E pegando um Exato. gancho, em algum lugar, Kleber, isso que você falou também, de que isso é uma coisa que condensa todas as décadas num lugar que não é nenhum desses lugares, eu acho que também tem muito a ver com isso, saca? É meio, tipo... E eu senti muito, depois que eu vi o clipe, depois que ele tava pronto, mas no fundo invadir essa festa era meio invadir metaforicamente esse fim de noite de todas essas décadas, e que só que ao mesmo tempo é um lugar que é o fim de uma noite, não é voltar pra uma noite que já aconteceu, e é o amanhecer. Então eu acho que em algum lugar o clipe, eu não pensei isso, a gente não pensou isso antes de fazer o clipe, e não foi nenhuma coisa que a gente pensou coletivamente, mas eu pensei isso depois de ver o clipe, e eu fiquei muito com essa impressão de que no fundo esse fim de festa que a gente tava invadindo era meio essa festa do rock and roll, da música, das coisas. Só que invadindo bem mal, né? Bem CDFs, os 4 dançando sozinhos, não interagindo com ninguém e tendo alguns certos problemas depois saindo correndo de uma fumaça. Ou seja, invadimos bem mal, né, o negócio. Então, aqui, Exato. nosso plano não é exatamente... Não, tá, porque do jeito que você fala, parece que a gente quer ser... Não, mas é chegar tortão. Sem honra, cara. Tortão, exato. Todo mundo Não, torce. Sozinhos, mas estamos alegres entre si. Exatamente. Gente, pra fechar, eu vou pedir pra vocês que cada um de vocês escolha a música que vocês acham que representa o álbum, a música que vocês mais gostaram de fazer, a favorita de vocês do disco. Tarefa difícil, uma só pode uma. Tá, eu pensei que fossem 3, assim, diferentes, cada uma das categorias, assim, mas... Não, uma só. Nossa Porra. senhora. Bom dia. Eu sempre dou essa mesma resposta quando me perguntam qual é a favorita, então acho que eu não vou deixar de fazer, assim. A minha favorita é Se Você, eu acho só uma canção muito foda e a gente conseguiu fazer jus à canção no arranjo, assim, então acho que, tipo, pra mim ela é a minha favorita, sem dúvida. Eu não sei se ela representa, mas é a minha favorita. Eu acho muito que eu vou dizer Pop Cabecinha, assim. Porque, apesar do Pop Cabecinha ser Bom, eu sou bem do rock and roll, né? Diria que é uma ponta do rock and roll na banda. Mas eu acho que o Pop Cabecinha, ela tem um pouco de Se Você. Ela tem um pouco de Deus Lindo. Ela tem um pouco de Delícia Luxúria. Ela é, tipo, bem brasileira, num certo sentido. Ela é um rock brasileiro. Inclusive, eu vejo as pessoas de fora falando sobre... De um jeito que, pra mim, era só um rock and roll. Só que, na real, que não é só rock and roll, saca? Então, eu acho que ela é bem a gente, nesse sentido, assim. Sabe? Sem as outras partes da gente. Era um certo meio, assim. Eu gosto de Deus Lindo. Eu acho que ela é realmente uma explosão de intensidade que, no fundo, ela é o epicentro do disco. Eu acho que o disco, no fundo, se ele tem essa estrutura meio de simétrica, sabe? É o ponto do meio que afunda tudo. É tipo, sei lá, o cu do disco. Desculpa. Falar nesse sentido, sério. Boa, Théo. Não, totalmente. É o curso disso. Eu acho que ele é o ponto 100%. fulcral da energia. Foda. Caralho. Sacou Sofia, total. cabe a você escolher a última. Eu tô me sentindo o próprio Gil Maconheiro, sabe? A música... Caralho, Kleber, essa pergunta você podia fazer, sei lá, uma semana atrás. Eu juro que eu preciso pensar numa justificativa. Então, mudando o enfoque pra você, qual que é a que mais te toca? A que mais te emociona? Ou a que mais te emocionou durante a gravação? Só tá piorando, né? É que eu sou uma pessoa muito emocionada. Tipo, eu vou sair daqui e começar a chorar. Mas é tipo assim... Caralho, qual que foi que mais me tocou? Eu vou dar uma resposta que, no fundo, não é a resposta que eu daria se eu pensasse mais. Mas é uma resposta que eu vou dar, porque eu acho que tem a ver. Eu gosto muito de Hello. Eu sei que é uma música que eu toco sozinha, não é uma música que eu toco com a banda. Mas eu acho que em algum lugar, no sentido de emoção, assim... Quando eu fui gravar essa música, que normalmente a gente grava a voz sempre depois, né? Tipo, a gente sempre, sabe, a voz é sempre a última coisa que vem, e aí eles gravam a base, eu gravo a voz guia e tal. E Hello foi o meu momento o momento que eu tava sozinha naquela sala, e aí eu fui gravar Hello, e eu acho que foi um momento muito especial pra mim, assim, tipo, de tocar uma guitarra num estúdio, assim, e tá com aquele amplificador, acho que foi um momento muito bonito pra mim, assim. Então, assim, não é a música que eu mais gosto do disco, assim,
Mas eu não sei responder essa pergunta, assim, eu, tipo, não consigo, assim, realmente, você percebeu, Kleber, que eu fiquei num esforço, assim, Eu percebi. né, tipo, realmente, assim, é um esforço pra mim, que eu não consigo, porque eu gosto de todas, eu acho que, tipo, tudo tem um pouco de verdade, assim, cada música tem uma coisa que eu gosto, tem sempre eu acho que os meninos, assim, eu amo muito eles, eu acho que cada minuto os meninos me empolgam, me deixam fora de mim, assim, sabe, eu acho que tem coisas que eu percebo da gravação que eu falo, tipo, eu não consigo falar, puta, eu gostei mais do Dudinho, porque tem uma coisa, o Rhodes, sabe, tipo, tudo pra mim, eu me delicio muito ouvindo o disco, assim, mas eu acho que Hello é uma das que eu mais gostei, até porque eu lembro quando eu parei de gravar, os meninos falaram que tava muito boa, assim, então foi uma coisa que me deu essa, eu sofri muito pra gravar a voz, sabe? Eu ia dizer até que o que eu mais gostava era Se Eu Fiz Pra Você Uma Nova Canção Eu Não Podia, porque é a única que eu não canto até o final, assim, porque eu não gosto de me ver cantando. Então, mas Hello eu acho que é uma música que eu gravei bem a voz. Eu acho que, tipo, sei lá, em algum lugar tem coisas ali, eu tô sozinha, mas também com eles, assim, não sei explicar. Eu lembro Estava muito lá na de gravar sala, essa música. eu lembro que naquele dia a gente tinha gravado umas bases, então você passou o tempo todo na sala de pilotagem, a gente ficou lá gravando, daí foi no final do dia e meio inverteu isso. E daí a gente tava lá na sala de pilotagem, a gente torcendo pra você e você lá gravando. Então. E foi o primeiro dia que a gente gravou desse Foi o primeiro então dia que a gente gravou, essa... o primeiro dia de gravação, Foi Debaixo do Pano e Hello. E aí eu acho que, pra não dizer Debaixo do Pano, porque eu não acho que exatamente o que eu diria Hello, porque marca esse momento, assim. Perfeito. Gente, muito, muito obrigado por conversar com a gente. Foi super legal. Foi muito É um massa. disco que a gente acompanha desde 2019 a gente já tinha ouvido a primeiro single, daí veio o disco e encantou, deixou a gente assim maluco, fritíssimo. Muito obrigado por conversar com a gente. E Sofia, dá o serviço da banda, onde as pessoas podem ouvir o trabalho de vocês, se tem show daqui pra frente. Fique à vontade para falar mais sobre esse trabalho aí, para quem quer conhecer um pouco mais. Oba, pessoalzinho que chegou aqui até o final do nosso grande momento aqui. A gente tá em todos os serviços de streaming, tudo. Estamos em todas as redes sociais. A gente tá nas plataformas digitais, no Bandcamp, que vai ter Bandcamp Friday, se você quiser dar aquela ajudada. Estamos vendendo disco também. Não temos perspectiva de shows, acho que como muitos artistas na pandemia estamos sofrendo um pouco com isso, mas se você está escutando isso aqui e você é um programador, uma programadora, um programador e quiser chamar a gente para alguma coisa, tamo aí, tamo aberto, tamo aí. E é isso, e esperamos que a gente esteja cada vez mais perto, assim, e desejando muito fazer shows ao vivo, porque a gente é uma banda de show e isso a gente não pode negar, assim, por mais que a gente se aproxime das plataformas digitais e das redes sociais, eu acho que no show a gente vai conseguir sentir, eu acho, coisas profundas, tanto nós também, a gente quer sentir muito a presença das pessoas. Mas muito obrigada, Kleber e Nick, achei muito foda, eu adorei muito e um beijo a todos! Valeu, galera, muito bom mesmo. Eu sou o @KleberFac. Eu sou o @Nick_Silva. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Gostou do episódio? Dá um dinheirinho pra gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pros 4 participantes e pra Francine, que mais uma vez fez esse meio de campo maravilhoso aqui. E até a próxima edição do Por Trás do Disco. Esse podcast foi editado por Nick Silva.